Tá bom. Boa noite a todas, todos que estão aqui. Agradeço a presença de cada um. Eu queria, em primeiro lugar, nós estamos no 4º dia do primeiro colóquio do VG Sócio aqui na UFR. Eu queria agradecer a comissão organizadora. Eu queria agradecer em particular ao professor Jaime pela parceria nessa aventura. Eu queria também fazer um agradecimento especial à PRPTG, que foi responsável pelo adiantamento do recurso para compra da sua passagem, Paulo. E foi um contato feito pelo Catiano, a quem eu também agradeço, com o professor Francisco Mendonça, pró-reitor de pós-graduação. Eu vou apresentar o professor Paulo, e o tema são as políticas de avaliação da CAPES e seus efeitos e dilemas para a área de sociologia. O Paulo é professor da Federal do Rio Grande do Sul, atualmente, onde dá aulas no programa de pós em Sociologia e na pós em Desenvolvimento Rural. Ele é especialista em Sociologia da Economia e Sociologia Rural. Se doutorou em Ciências Sociais pelo CPDA da Federal Rural do Rio de Janeiro. Já deu aulas na UFR, descobri isso são partes dele. Ele foi professor durante 3 anos, de 2011 a 2014, né, no setor de agrárias, e foi professor também do MAD. Ele coordena e participa de comitês, grupos e redes de pesquisa sobre práticas alimentares, sobre agricultura familiar e desenvolvimento, na Federal do Rio Grande do Sul, na CAPES, na FAO e também na ISA. Foi vice-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia Rural. Publicou dezenas de artigos e capítulos de livros, além de livros. Eu vou citar aqui 2 livros que estão destacados no partes do professor Paulo. Agri-Food System Transitions in Brazil, publicado na Inglaterra, e As Novas Ordens Alimentares, ambos em coautoria com o professor Valdemar Bex, não sei se fala o nome dele, e atualmente o Paulo coordena a área de Sociologia na CAPES, né? Então, essa sua função na CAPES também traz aqui, eu acho, um olhar privilegiado sobre todo o sistema de avaliação, em particular da Sociologia, nesse momento em particular que a gente está discutindo a metade do FABIEM e também pensando no futuro da pós-graduação, também em um momento em que se inicia um novo governo e as perspectivas são mais promissoras também, né? Então, fique à vontade, Paulo, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu fico imaginando o número de atividades que você tem, então, isso torna a sua disponibilidade a gente mais grata. Isso. Obrigada. Eu que agradeço, Simone. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de voltar a Curitiba. Eu vou fazer pesquisa, na verdade, em Curitiba também. Dessa vez não deu tempo de ir antes, ficar mais tempo aqui, mas ano passado eu tive aqui uma semana fazendo pesquisa, eu vou voltar esse ano, mas sempre é bom. Mas, enfim, agradecer o convite. Eu conversei rapidamente com a Simone sobre o que a gente poderia conversar. Selecionei algumas coisas, adaptei uma apresentação que eu fiz recentemente na Federal de Santa Catarina. Então, vou passar rapidamente por... Tu deve passar, Catiano? Passar rapidamente por uma contextualização de onde a gente veio nos últimos tempos, e vou passar muito rápido, porque eu acho que é meio que de amplo conhecimento, até chegar em algumas discussões que a gente vem fazendo na área a respeito, sobretudo, do tema da avaliação. Tem outros temas que a área toca, mas a avaliação é a questão central. Então, começando pela discussão do desmonte, e de uma maneira muito telegráfica, só para contextualizar. Eu acho que todos os programas na nossa área, nas ciências humanas de uma maneira geral, vêm de um contexto de descrença, de certo modo, de crise de perspectivas, que foi muito forte entre os discentes e entre os docentes também.
Eu acho que essa é uma referência, porque a gente está num período de reconstrução, e essa reconstrução vai além de questões financeiras, estrito sensu. Tem um clima que está se reconfigurando e, bom, depois a gente pode discutir, mas envolve questões, a gente vinha comentando questões psicológicas relacionadas ao trabalho acadêmico, que, enfim, é de conhecimento de todos. Em boa medida, isso teve associado, vocês acompanharam a questão das bolsas, redução de recursos, projetos, etc. Na maioria, se não em todos os programas de pós-graduação na nossa área, houve uma redução acentuada do número de estudantes, inclusive nos processos seletivos. A maioria dos programas teve sobra de vagas e uma coisa que é meio estranha, uma sobra de bolsas. E era sobra de bolsas porque a bolsa não permitia sobreviver fazendo mestrado e fazendo doutorado. Cursos fecharam, inclusive cursos com conceitos elevados, conceitos 5, 6, 7, vocês sabem disso, e uma crise de perspectiva dos egressos também, que complicou muito a situação. Bom, depois vem pandemia e, por favor, Catiana, a situação só complica ainda mais. Então, a gente, por conta de tudo isso e outros fatores, a gente veio na nossa área com uma expansão significativa no começo dos anos 2000, até chegar a mais ou menos 2014. 2014 começa a equilibrar, isso aqui é um dado em relação ao número de discentes matriculados. Vocês podem imaginar, 2021 aumentou. Na verdade, não é que aumentou, é que não teve saída. Teve atraso na saída por conta do atraso da defesa. Próximo. O número de programas aumentou de 2017 para 2020, fundamentalmente em virtude de programas de doutorado que foram abertos, cursos de doutorado, aliás, que foram abertos dentro de programas que já tinham mestrado. Por favor. Mas, de uma maneira geral, o número de discentes, mestrado e doutorado acadêmicos, ao longo dos anos, considerando a média em relação ao número de cursos, se manteve relativamente estável. Por favor. E aí, esse sim, o último gráfico e o mais assustador, o número de discentes titulados. A gente vinha com um crescimento muito significativo no número de mestres e doutores titulados até 2016, e de 2016 para cá despencou. Muita evasão, por várias razões, questões de ordem psicológica, questões de ordem financeira, conseguir sobreviver com o valor da bolsa, falta de perspectiva de atuação, o próprio problema da sociologia no ensino médio, da saída da sociologia do ensino médio. Eu não estou querendo desanimar ninguém aqui, gente, é só um cenário. E o cenário que a gente vinha era esse. Então, por favor. E aí, do ponto de vista da avaliação e do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que eu estou chamando aqui de uma exacerbação das incertezas por conta de várias coisas que foram se sucedendo. Não preciso nem citar os nossos ex-ministros da Educação, a confusão que foi, teve confusão na CAPES, teve confusão no CNPq, o ataque às ciências sociais e humanas, a falta de recursos. Do ponto de vista da avaliação, o quadriênio que se estendeu por 6 anos, inclusive com disputas judiciais em relação à própria possibilidade de divulgação dos resultados. No meio disso tudo apareceu uma possibilidade de um novo modelo de avaliação que se chamava multidimensional, que criou mais confusão no meio, ninguém entendia o que aquilo ali estava fazendo. E no meio de todas, como se não bastassem as incertezas e os ataques às ciências humanas vindo de fora, uma dificuldade muito grande de entendimento dentro do próprio Colégio de Humanidades, dentro das próprias ciências humanas. O que nos fez, inclusive, ter várias dificuldades do ponto de vista de pensar conjuntamente reações, resistências ao que vinha acontecendo. E para fechar tudo isso, falta muita coisa ali ainda, mas para fechar, o processo de judicialização que a gente entrou, a gente acabava de conversar, que vai muito além da avaliação, uma tentativa, pelo menos, de incidência do meio jurídico, inclusive sobre a composição de bancas, de defesa, sobre quales, uma série de coisas. Por favor.
Apesar disso tudo, algumas coisas a gente tem que ponderar também. Primeiro, e aí principalmente do ponto de vista da avaliação, várias das coisas que aconteceram, elas já estavam sendo desenhadas muito antes disso. Então, a mudança, por exemplo, do modelo de avaliação, a ficha que foi constituída, já era algo que vinha sendo pensado. Não era algo que veio após 2016. Outra coisa, muitas das coisas que a gente imaginava que poderiam ser alteradas, elas não foram, em parte pela nossa capacidade de resistência, em parte por incapacidade do próprio governo de fazer as alterações que gostaria de ter feito. Então, assim, muita coisa, e isso explica um pouco os resultados da própria avaliação, se mostraram menos piores do que poderiam ter sido. No nosso caso, o grande dilema na área, e a Cida participou um pouco dessa discussão no seminário de meio termo que a gente teve em Brasília, o grande dilema, o cenário do último período daquela quadrienal era o seguinte: ciências humanas estão sendo devastadas, tudo leva a crer que o governo vai querer fechar um monte de programa. Havia uma indicação de que os programas nota 3, principalmente, seriam limados. Os programas nota 4 estavam também com a corda no pescoço. Então, qual que era a grande discussão da área? Como é que nós vamos sobreviver? E sobreviver significava, fundamentalmente, um modelo de avaliação que permitisse, não só a nossa área, mas as outras humanidades também estavam um pouco preocupadas com isso, permitissem, sobretudo, esses programas não fossem para Berlim. O que a gente acabou vendo depois é que, mesmo os programas, por exemplo, no caso da Unicinos, a Unicinos é um programa consolidado, nota 5, e isso não foi suficiente. O programa está em processo de fechamento. Então, não era exatamente a questão da nota, tinha outros fatores aí que estavam jogando. No caso, fundamentalmente, nas universidades privadas, muito a ver com a questão financeira, obviamente. Naquele momento, havia uma dúvida em relação a uma postura mais conservadora em relação às mudanças que vinham sendo propostas pelo modelo de avaliação, ou tentar introduzir modificações substanciais. Eu vou deixar para vocês fazerem a avaliação exatamente do que foi feito, mas me parece que tem um pouco das duas coisas. Em alguns casos, a gente foi bastante conservador, em outros, bastante radicais em algumas inovações. O fato é que o cenário, que tinha tudo para ser terrível, do ponto de vista da avaliação, ele foi bem menos pior que a gente imaginava. Tem várias explicações. Inclusive a abertura que o último diretor de avaliação, no quadriênio passado, teve para conversar com as humanidades. Então, a gente teve uma abertura muito grande às humanidades, de uma maneira geral, para propor alterações, ajustes nas fichas de avaliação, e foram muito bem aceitos. Estou falando isso pelo seguinte: não é muito adequado. É verdade que a CAPES impôs várias coisas. Impôs um modelo de ficha, por exemplo. Mas não é bem verdade que a CAPES nos impôs a forma de avaliação, porque tinha muita liberdade para a gente definir como seríamos avaliados. E se a gente olhar, por exemplo, e comparar, a gente já fez isso, comparar as fichas de avaliação de todas as áreas, há uma diversidade enorme. E se pegar, por exemplo, a nossa ficha, comparar com antropologia, ciência política, as humanidades de uma maneira geral, há uma diversidade enorme. E essa diversidade ela só existe porque a gente tinha essa liberdade para fazer esses ajustes. Bom, por favor. O que aconteceu, então? A CAPES nos impôs, e isso ainda existe, uma ficha padrão que tem 3 quesitos, 12 itens, isso vale para todas as áreas, mas ela não nos impõe os subitens, que é o que define a composição dos itens. Nessa nova formulação, que vai se manter nesse quadriênio, e provavelmente nos próximos, há uma enorme possibilidade, portanto, de a gente privilegiar qualidade sobre quantidade, justamente porque
todas as áreas estão incorporando a crítica ao produtivismo. Não é uma coisa da ciência humana, as outras áreas também estão fazendo isso. De maneiras diferentes, com compreensões diferentes. O problema é que essa perspectiva de privilegiar uma concepção mais qualitativa, que é algo que apareceu nas discussões do grupo que trabalhou no Plano Nacional de Pós-Graduação, a gente está sem plano atualmente, o plano já acabou e precisa ser construído um novo plano, mas teve um grupo trabalhando no que seria um esboço desse plano. Esse grupo já apontava claramente para a necessidade de um modelo mais qualitativo de avaliação. Aí vem o problema, o que exatamente nós estamos falando de um modelo mais qualitativo? Para algumas áreas, tem um significado completamente diferente, porque dá a entender que, primeiro, no contexto de judicialização que a gente estava vivendo e continua vivendo, qualquer coisa que faça com que qualidade tenha alguma relação com o termo subjetivo gera pavor em muitas áreas e na própria diretoria de avaliação. Por exemplo, a gente aceita que seja qualitativo, mas não pode ser subjetivo. Isso está incluído nesse contexto de judicialização. Então, muitas áreas trataram qualidade do ponto de vista de qualidades quantificadas. Ou seja, não é exatamente uma avaliação qualitativa como nós compreendemos as ciências humanas, são formas de mensuração do que algumas áreas consideram como sendo qualidade. Próximo. Então, justamente por conta disso, algumas áreas têm uma preocupação muito grande de que todas essas transformações do processo de avaliação venham acompanhadas por indicadores objetivos muito precisos e, mais do que isso como imposição do Ministério Público no termo de autocomposição assinado pela CAPES, que esses indicadores sejam definidos antes da avaliação do quadriênio começar. Quase todo mundo com quem eu converso, de coordenadores e professores e tal, acha maravilhoso isso. Ter as regras definidas antes do quadriênio começar. E é isso que vai acontecer. Em março de 2025, a gente vai ter a ficha de avaliação publicada para o quadriênio 25-28. Pensem que legal. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Na CAPES mesmo, incluindo a diretoria de avaliação, isso tem sido fortemente criticado por algumas razões. A primeira delas não é para isso que serve a avaliação. A avaliação não era, nunca foi pensada como uma constituição de uma receita ou de um modelo que os programas vão correr atrás. Então tem um problema que é assim, historicamente, até hoje, a gente sempre construiu a avaliação mais ou menos com um olhar no retrovisor. Quando chegava no meio para o final do quadriênio, se fazia o seminário de meio termo, se tinha uma compreensão de como as áreas estavam, se tinha uma compreensão de como a ciência estava, inclusive do ponto de vista das questões político-institucionais, e se pensava, nesse contexto, como é que a gente pode avaliar? E aí se definia a ficha de avaliação e se avaliava. Agora não. Agora, em 2023, a gente vai definir como a gente vai avaliar em 2029. E qual é o grande medo? O enorme efeito indutor da ficha de avaliação. Então, a grande questão, e não só para nós, para todas as áreas, é a seguinte: como é que a gente é inteligente o suficiente, coletivamente, enquanto área, de construir uma ficha que, já que ela vai ter esse efeito de indução, que ela induza o que tem que ser induzido. Então, práticas predatórias, a gente não quer que os programas simplesmente façam o que a avaliação está pedindo para eles fazerem, porque a avaliação não dá conta da vida de um programa. Não é essa a lógica. Inclusive, a gente já começou essa discussão. Vou dar um único exemplo. Há muito tempo já, as pessoas reclamam, principalmente os editores de revista, reclamam, ninguém quer dar parecer para artigo mais.
porque não conta, entre aspas, não conta nada. Aí, volta e meia aparece. E se a gente colocar, então, na avaliação da CAPES, vamos avaliar o número de pareceres que os professores deram durante o quadriênio, porque, afinal, é um trabalho que foi feito. Então. Já pensaram no efeito que isso pode ter, do ponto de vista de a gente colocar na ficha de avaliação, dizendo agora a gente vai contabilizar, primeiro, pobre da Simone preenchendo a sucupira, colocando lá a quantidade de pareceres que os professores deram, pobre da comissão de avaliação, porque, vocês sabem, pareceres também são diferentes, dependendo da revista, não há critério... Qual o critério para avaliar a qualidade de um parecer? Tudo bem, a gente pode questionar o critério para avaliar a qualidade da revista, do artigo, mas e o parecer, como é que você avaliaria? Então, tem essa sanha um pouco de vamos incluir tudo que a gente faz no modelo de avaliação. E se a gente fizer isso agora de uma maneira antecipada ainda, piora a situação, porque a gente vai estar induzindo algumas coisas que talvez não se deva induzir. Mas, claro que aqui eu já estou dizendo que eu acho que tem um problema com pareceres, mas a lista de coisas vai muito além. Bom, seja como for, o que aconteceu? Por conta da judicialização, se estabeleceu, então, esses critérios jurídicos de previsibilidade e anterioridade na avaliação. Tanto é que todos os programas, praticamente todos, os programas que entraram com recurso, que haviam caído de nota na última quadrienal e entraram com recurso junto à CAPES, dizendo que eles tinham caído por uma razão relacionada a uma regra que não era conhecida antes, eles voltaram à nota anterior. Todos os recursos foram aceitos nesse caso. Isso gerou uma situação que, por favor, que é mais ou menos a seguinte, isso aqui considerando todas as áreas. Na quadrienal de 2021, 34% dos programas aumentou de nota e só 4% reduziu. Geralmente, a taxa era mais ou menos de 22% de aumento, ou 22%, 23% nas quadrenais anteriores, e mais de manutenção. Por favor, Catiana. Aí, imagina o seguinte contexto. A gente tem atualmente 4.600 programas. Esses 4.600 programas, eles, em geral, aquele percentual ali aumentou de nota. Aumentar de nota significa demandar mais recursos, mais bolsa, esse tipo de coisa. E esse ano estão sendo avaliadas 1.049 propostas de novos cursos. Em 4.600, eu não sei o que você acha disso, mas 4.600 existem. Só esse ano está em avaliação 1.049 propostas. Então, como é que tem sido interpretado isso pela CAPES? Uma pressão muito forte sobre o sistema de pós-graduação. Aumento do número de programas que mantiveram ou têm notas maiores, demanda mais recursos. E uma preocupação como é que isso vai se manter se continuar assim no longo prazo, o aumento dessa pressão do sistema. Por favor, Gatiano. No nosso caso, isso é um pouquinho diferente. 62% manteve o conceito e 34% aumentou o conceito e só 4% reduziu. Esses dados são mais ou menos... o comportamento da área aqui é igual ao comportamento geral do sistema. Por favor. O aspecto um pouco particular da nossa área foi o crescimento significativo do número de cursos com conceito sim. Isso foi mais ou menos proposital. Se a gente olhar, não houve uma alteração significativa ali nas faixas 6 e 7. No caso, 7 aumentou justamente por conta de um recurso, senão não teria aumentado o número de cursos. O que aconteceu fundamentalmente foi que reduziu expressivamente o número de programas nota 3, se manteve o nota 4 justamente porque os que eram 3 passaram por 4 e uma boa parte, um grupo, aliás, significativo do que era nota 4 se tornou nota 5. Então, os 6 cursos deixaram de ser nota 3 e passaram a ser nota 4, ao mesmo tempo, os mesmos 6 foi o número que aumentou em conceitos nota 5. É desse tipo de pressão, de certo modo, que a CAPES está preocupada.
Por favor, Catiana. Bom, um pouco do contexto atual, então, qual é a situação? Em termos financeiros, felizmente, as notícias têm sido boas até agora, apesar dessa pressão, os recursos têm aumentado, as bolsas aumentaram, etc. Mas, enfim, todo mundo acompanhando a imprensa, não vou voltar a essa questão. Os editais para projetos estão voltando, os editais, inclusive, para os antigos Minters e Dinters, que agora tem outro nome, mas devem voltar em breve também. Isso está se reestruturando. Outras coisas que também têm sido muito significativas e avanços, por exemplo, a decisão da CAPES de adotar em todas as áreas licença parentalidade na avaliação. Uma decisão que todas as áreas, isso era uma coisa que apenas 2 áreas, nós e outra área, havíamos adotado no quadriênio, e era específico para licença maternidade. Agora não, agora todas as áreas são obrigadas a considerar licença parentalidade, embora as áreas vão fazer a discussão de como vamos considerar. Inclusive, se pais e mães devem ter as mesmas regras, se vão ser diferentes, enfim. Existe também uma tentativa de enfrentar esse processo de judicialização, dito pela própria presidente da CAPES, mas enfrentar no seguinte sentido: a gente é contra, a gente não concorda com o modo como vocês estão impondo para um processo de avaliação para nós, com princípios jurídicos que não se adequam à lógica da pós-graduação, mas a gente vai aceitar enquanto estiver vigente. Ou seja, vai ser um processo longo ainda, e tudo leva a crer que nesse quadriênio, no próximo, essa questão da anterioridade, definição de previsibilidade, isso vai seguir, vai ser o mote da avaliação. Também tem um avanço muito mais significativo em relação à liberdade. É uma faca de 2 gumes. Uma liberdade e autonomia para as áreas definirem os seus parâmetros, seus critérios de avaliação, um reconhecimento muito forte da diversidade do sistema, mas associado ainda a uma concepção de ciência e de produção que não é adequada, digamos assim, a todas as áreas, em particular as humanidades. Eu vou voltar nesse ponto, por favor, Catiana. Então, esses avanços que nos permitiram, por exemplo, voltar a ter cientistas à frente da ciência, como eu coloquei ali, tanto no CNPq, na CAPES, enfim, eu acho que, de fato, é um avanço, mas é necessário ter um certo cuidado em relação a quais cientistas e qual ciência. Aí vem a questão. Uma coisa muito salutar é a reconstrução dos espaços públicos democráticos dentro desses órgãos. Então, por exemplo, a gente já vinha há algum tempo com dificuldades do CTC se reunir todas as áreas. Essa semana a CAPES avisou a todo mundo que ela vai, pelo menos nesse ano, está garantido que todas as reuniões do CTC, que é a instância onde se tomam todas essas decisões fundamentais, todas as reuniões do CTC serão ampliadas e presenciais. Ampliada significa todas as áreas vão participar. O CTC, na verdade, ele é composto formalmente só por 18 representantes. Todas as áreas vão participar e vai ser em Brasília. Então, são avanços importantes. Porque muita coisa, por exemplo, do que se passou em relação à avaliação, que algumas áreas tiveram problemas, foi justamente porque não puderam acompanhar as discussões no CTC. Segundo, a retomada do Plano Nacional de Pós-Graduação. A retomada, na verdade, a construção de um plano que a gente está tendo. Isso é muito interessante, mas isso também coloca alguns dilemas, que é várias decisões que a CAPES vai ter que aguardar pelos indicativos do Plano Nacional de Pós-Graduação. Um deles, a gente conversava, por exemplo, é um debate que vai estar em ambas as instâncias, é a questão do ensino híbrido. Vai ter que ser regulamentado, e isso cabe tanto a CAPES, mas também vai entrar na discussão do Plano Nacional. Seja como for, isso a gente escutou de um ex-coordenador na penúltima reunião do CTC. O fato é,
está dando para respirar de novo, porque antes não dava nem para respirar. Era uma pressão muito forte. Por favor. Mas está dando para respirar num contexto em que ainda prevalece uma concepção, aquela concepção de qualidade que eu estava falando e desse enorme medo do subjetivo. Seja porque o Ministério Público está ali o tempo inteiro, querendo saber quais são os parâmetros exatos, como é que está sendo feito, seja porque a própria concepção de qualidade de muitas áreas, ela é restrita a uma lógica, entre aspas, objetivista. Então, assim, no fim das contas, qual que é a qualidade como se mede a qualidade de um artigo em periódico? Essas áreas é o fator de impacto, número de citações. Isso não está muito em discussão. Tanto é que no Qualis referência 1, que não é o das humanidades, o Qualis é exatamente uma expressão do fator de impacto, ponto. Tem sido muito difícil fazer esse debate acerca do modo como as ciências humanas, sociais e humanas, compreendem o que é qualidade do fazer científico, da produção, etc. Isso se expressa também em outras questões. Por exemplo, essa mudança, essa nova ficha de avaliação, ela visa dar uma atenção. Essa nova que eu estou falando é a que a gente já usou no último quadriênio. Ela visa dar uma atenção que antes não era tão presente, a questão da formação. Você tinha uma ideia de que antes a avaliação da pós-graduação estava muito focada na pesquisa. Você olhava muito para produtos de pesquisa, ou seja, produção de artigos e tal. E que a gente tem que olhar cada vez mais na formação. Tem uma coisa, inclusive, super interessante, que a gente vai se debruçar sobre isso, que é uma concepção muito presente na CAPES e em praticamente todas as áreas, é uma espécie de acordo geral, que é olhar para os egressos do programa como um elemento essencial para avaliar a qualidade do programa. Ou seja, a atuação dos egressos para avaliar a qualidade do programa. Bacana, eu também acho super interessante. A questão passa a ser, bom, que atuação? E que formação nós estamos falando? Para algumas áreas, olhar formação, está muito claro o que é, porque eles estão falando de formação de pesquisadores. Qual é o meio de analisar se forma bem pesquisadores? Produtos, publicação. É publicação. Então, não há dilema aqui, para algumas áreas, das ciências exatas, da vida e tal, em relação a como se olha formação. Porque eles estão olhando para pesquisadores, sem senso. E é um debate muito complexo. A gente olha, as ciências humanas formam uma diversidade de coisas. A gente forma pesquisadores, a gente forma para a educação básica, a gente forma para a política pública, para o terceiro setor, e, portanto, na hora de olhar egressos, isso é uma coisa que a gente já discutiu na nossa ficha, a nossa ficha hoje, ela também, quando avalia a produção de egressos, ela olha para artigo, capítulo e livro. É isso. A gente está começando uma discussão agora, bom, como é que se avalia, então, a atuação de egressos com outros parâmetros e, claro, a formação também. Tem muita coisa aqui, eu vou pular isso, porque isso depois, internacionalização, impacto social, quando se vai medir impacto, o tamanho do dilema é mais ou menos o mesmo. Vou só destacar um outro dilema que está muito presente no debate atual, que diz respeito a... que é o dilema de quem está pensando justamente na publicação, que é o tal do Open Access. A CAPES já divulgou que vai fazer um esforço enorme, está fazendo uma série de debates sobre o Open Access, tem a ver com o portal de periódicos da CAPES. A discussão basicamente é a seguinte: a gente gasta muito dinheiro, tem o valor agora aqui, mas é público, para manter o portal de periódicos. Dizem, não sei se é verdade ou não, mas a própria CAPES diz que é o único país do mundo que tem um portal desse tamanho, que, bom, os outros são privados. As universidades americanas, cada universidade tem um grupo de universidades, por exemplo. Então, se gasta muito dinheiro com isso, e só que, por exemplo, a gente gasta dinheiro para poder ler o artigo sem pagar, mas se um professor pesquisador brasileiro quer publicar naquela revista,
ele tem que pagar $3.000, $4.000. Um colega de outra área comentou R$19.000 para publicar um artigo numa revista. E esse dinheiro sai dos cofres públicos também. Então, tem um duplo pagamento. A gente paga para ter acesso para ler e paga. Então, a grande discussão está aqui. Mas isso mostra também que o foco da discussão dessas áreas está numa ideia de que a qualificação da ciência brasileira passa justamente por ter acesso a publicar nesses períodos. Não sei se vocês viram, inclusive, essa semana saiu uma reportagem de uma revista de neurobiologia, acho que é neurobiologia, neuro alguma coisa, uma das principais revistas da área, em que todo o comitê editorial da revista se demitiu em reação ao valor absurdo que a revista cobra. Não é uma revista internacional, a revista cobra para publicação. Essa é a grande tensão das áreas exatas de ciência da vida. E as humanidades sempre querendo trazer os seus problemas de outra ordem, e eles não estão querendo discutir problemas de outra ordem. O Qualis, então. O que acontece? Primeiro, há um avanço reconhecido pela grande maioria das áreas sobre a vantagem de ter um Qualis único. Não vou perder muito tempo aqui, depois a gente pode discutir, mas a ideia é de que não tem mais aquela história de que na sociologia a revista é A1 e no direito ela era B4, agora não, a área mãe e tal. Tem um problema muito grave que é a definição da área mãe, gravíssimo, porque muitas revistas, inclusive tem revistas de sociologia, com sociologia no nome, que a área mãe é odontologia. Porque tem um professor, não sei quem é, mas um professor de um programa de pós-graduação em sociologia no Brasil que publicou junto com alguém da odontologia, e tinha mais gente da odontologia e acabou caindo na área mãe odontologia. Enfim. Teve uma pressão muito forte no último quadriênio, alguns de vocês acompanharam isso, para ter um Qualis referência, um critério único, que é o chamado QR1, que é baseado em fator de impacto. Então, ciências exatas, o Colégio de Ciências Exatas e Colégio de Ciências da Vida, a grande maioria das áreas nesses colégios, não todas, tem esse Qualis. E ele é pura e exclusivamente fator de impacto. As humanidades, vocês lembram, brigaram muito para não aceitar isso, porque, assim, simplesmente as revistas brasileiras nas humanidades seriam trucidadas, seriam praticamente extintas, e não tem, bom, vamos sintetizar desse modo, não teria revista brasileira Qualis A se a gente fosse utilizar o fator de impacto que as outras utilizam. Simples assim. A gente seria todo mundo B para baixo, B para baixo. Então, depois de muita briga, se conseguiu que não fosse o fator de impacto, fosse o H5 do Google, que é mais favorável das ciências humanas, mas tem um monte de problema também, depois a gente pode discutir os problemas do H5. Era o menos pior naquele momento. E a briga continuou. E a briga foi em que sentido? Que a gente, além de considerar o H5, tinha que considerar a diferença entre línguas, ou seja, algumas áreas trabalharam com uma distinção entre revistas publicadas em português, revistas publicadas em outras línguas, ou revistas publicadas em inglês, revistas publicadas em outras línguas. Tinha diferença em relação a, por exemplo, estar ou não em determinados indexadores, se estava no Cielo, se não estava no Cielo. As áreas tiveram essa liberdade, que eu estava chamando a atenção antes, para introduzir outras coisas. E tiveram uma coisa ainda mais essencial, uma liberdade de mexer na classificação em até 20% para um nível, ou seja, 20% das revistas podiam ser aumentadas ou podiam ser jogadas para cima ou para baixo em um nível.
E 10% de todas as revistas podiam pular 2 níveis, tanto para cima quanto para baixo, por critérios discricionários das áreas. No nosso caso, isso praticamente não foi utilizado, até onde a coordenação passada lhe comentou, mas outras áreas utilizaram bastante, talvez, não sei, não tenho dados aqui, mas sei que utilizaram. Isso criou um dilema, que é o dilema do Qualis, que é o fato de que, enquanto você tem nas ciências exatas, nas ciências da vida, um indicador, fator de impacto, puro e simplesmente, nas ciências humanas, no Colégio de Humanidades, para você ter uma ideia, inclui religião, inclui arquitetura, planejamento urbano e regional, não são só as humanas estrito sensu. Tem formas muito diversas. E isso gerou toda a discussão que vocês viram nos jornais, sobretudo no caso da economia, com a grande crise na economia, as pessoas questionando, mas escuta, se o H5 da revista é o mesmo que o H5 da outra, por que elas não são no mesmo extrato? Porque houve essa flexibilidade. O fato é que, bom, vocês devem lembrar também, a discussão sobre o Qualis foi um turbilhão, muito corrido, o negócio foi meio que fechado a toque de caixa, teve muitos problemas. Depois apareceram justamente o que a gente brinca, esses caçadores de exceções para dizer, olha, tá vendo essa revista? Todo o sistema deu errado porque essa revista... Isso tem acontecido. Então, o que a gente tem pedido agora nós queremos ver os dados completos. Vamos ver qual é o tamanho do problema, de fato. Ou é o fato, por exemplo, porque todos os artigos que têm saído em jornais chamam a atenção, porque a revista aquela lá não deveria ser A1. A outra revista não deveria ser B4. Tá, mas vamos ver os dados, toda a base de dados, e vamos ver qual é o tamanho do problema. Porque existe um debate hoje, um pouco talvez pressionado por essa questão da judicialização, de simplificação do Qualis das humanidades. O que é essa simplificação? Não sei. Posso interpretar como seja, bom, a ideia de que a gente não vai ter mais essa maleabilidade dentro das áreas para incluir outras coisas, diferenciações sobre língua, em relação à língua, em relação a indexadores e tal, mas o debate, a CAPES vai fazer uma proposta de simplificação e apresentar para as áreas. Isso deve chegar nos próximos meses. E, ao mesmo tempo, um debate sobre o fim do Qualis. Aí, qual é a questão atual? No quadriênio em curso, não tem fim de Qualis. Inclusive porque aí o próprio acordo com o Ministério Público seria um problema, porque o Qualis está nas fichas de avaliação. O Qualis vai continuar na próxima ficha de avaliação? Essa é a incógnita. Isso depende, em parte, da própria CAPES e em parte das próprias áreas, que vão ter que tomar essa decisão. E se pode ser que tenha o Qualis e a área decida não usar mais o Qualis. Vai usar o quê? Pode ser que nem sequer exista o Qualis, e aí as áreas vão ter que se debater em construir alguma coisa para avaliar seus periódicos. Por favor. E alguns outros dilemas que vão aparecendo junto agora, nessa história. Eu não destaquei antes, mas uma boa quantidade, cerca de 400 propostas de novos cursos, são cursos profissionais. Está vindo muito forte, inclusive incentivado pela CAPES. O problema é que muitas propostas, não são todas, tem cursos de profissionais muito bem estruturados para o que é para ser um curso profissional, mas muitas propostas de cursos profissionais a gente não consegue distinguir de um curso acadêmico. E mesmo depois de criado, quando se olha, por exemplo, as disciplinas, as emendas das disciplinas, o que é defendido, a tese no final é acadêmico. E aí tem uma discussão, bom, ou se cria efetivamente uma distinção, diz, olha, o que é para ser um doutorado profissional, o que é para ser um acadêmico, e isso vai ter implicações, porque aí, por exemplo, eu mesmo que eu dizia antes, eu não sei se eu saberia dar aula num curso profissional, porque a maior parte de nós aqui, a gente foi formado
numa estrutura acadêmica, esse censo. Ou talvez se chega num determinado momento e se diga, não, acaba com essa distinção e os programas é que vão ter que definir os seus perfis, inclusive um perfil misto, se for o caso. Essa é uma discussão que está começando agora e vai vir nos próximos tempos. A mesma coisa em relação a modalidades. Há um certo receio de que, inclusive acelerado pela pandemia, possa haver casos hoje de programas presenciais fazendo EAD chamando de híbrido. E não dá. E o grande dilema é, a gente tem regulamentação para o que é um curso EAD, tem regulamentação para um curso presencial, mas o híbrido aqui é uma incógnita, porque a gente sabe, híbrido não é EAD, isso está quase todo mundo de acordo. Tem muita gente que chama de híbrido um EAD, na verdade, mas a Carlos colocou agora em ação um grupo de trabalho para trabalhar na regulamentação do híbrido. O problema é não se sabe como será esse avanço, porque depende um pouco do Plano Nacional de Pós-Graduação também. E para fechar e abrir a conversa, pulei vários temas, mas o futuro muito próximo, assim, mais imediato. No quadriênio atual, agora que a gente já está indo para o final do quadriênio, na verdade, a gente está amarrado por esse acordo com o Ministério Público. Não podemos alterar quase nada que está publicado na ficha de avaliação ou no relatório de avaliação. Então, os programas já sabem como eles vão ser avaliados, quais critérios, em alguns casos sabe-se até qual é a média, qual é o percentual. Por exemplo, a gente sabe que em determinados indicadores lá, X% dos estudantes ou dos professores tem que alcançar produção não sei do que e tal, tem que olhar a ficha. Não vou dar nenhum exemplo agora. Mas então está lá, publicado. Algumas adaptações. A lógica é, para sintetizar, tudo que foi publicado na ficha de avaliação e no relatório de avaliação não pode ser alterado. Essa é a exigência do Ministério Público. Tudo que não está publicado, a gente pode mexer. Nesse quadrinho. Pode mexer, mas muito pouco. Muito pouco. Uma coisa que pode mexer, por exemplo, e a gente está discutindo isso, é a amostra de livros. Tem lá quantos livros cada programa tem que indicar, mas não tem publicado o critério exatamente que tem que ser utilizado. E aí alguém, mas por que vai mudar o critério? Porque tem coisas que não deu certo, não funcionaram. Quando a gente construiu a ficha, a Cida participou, estava lá, a gente construiu uma ficha e a gente imaginava, vamos testar, se não der certo, o que não deu certo, a gente muda. Não tinha acordo com o Ministério Público antes, o acordo veio depois. O que por exemplo, está em discussão? A questão de editoras como conselho editorial. A gente discutiu naquele momento que era fundamental ter somente livros de editoras com conselhos editoriais, que tivessem conselho editorial. A coisa é uma boa prática, incentivar que as editoras tenham um conselho editorial. Ocorre que qualquer editora predatória hoje tem um conselho editorial e boas editoras hiper reconhecidas não têm. Isso a gente não considerou quando estava discutindo a ficha lá atrás. São coisas que a gente agora tem que voltar e, felizmente, nesse caso, tem como discutir. No próximo quadriênio, aí sim, aí está tudo em aberto. Como eu disse, a CAPES define os quesitos e os itens, mas toda a composição da ficha depende da área. A discussão agora, por favor, Catiano. A discussão agora vai passar por 9 grupos de trabalho que acabam de ser constituídos essa semana. Então, tem um grupo que vai trabalhar só com a questão da licença parental, outro com a amostra de livros, tamanho, composição, critérios, etc. A questão dos livros sempre foi uma coisa tensa na nossa área. Depois a gente pode discutir ela com mais calma, mas, enfim, muita gente, inclusive, diz, mas a gente produz tanto, preenchimento da Sucupira, sei lá, tem programas que tem 1000 e poucos livros e capítulos, somando de docentes e discentes, etc.
Mas no caso dos docentes, não sei aqui no caso de vocês, a amostra deve ter 10 livros, Acho que algo assim. É. 12, no máximo. Então, de toda a produção dos docentes, 12, no máximo, é a amostra. O resto nem precisa colocar na sucupira. E provavelmente tem muita gente brava nesse momento, mas depois a gente pode discutir o porquê disso. Produção técnica, que é uma coisa que a gente considera... a gente tem dificuldade de mensurar a produção técnica, então a gente vai ter que ver como é que faz isso e resolver essa questão. Mesma coisa com impacto social, mesma coisa com internacionalização. Nesses 3 casos, por exemplo, a nossa ficha ela é hoje basicamente uma ficha quantitativa, ou seja, número de professores que participam em projetos internacionais, número de professores que contribuíram para políticas públicas, número de eventos internacionais realizados no programa. E aí, mais ou menos, pessoal, muitos já reclamaram, tá? Pô, a gente organiza o fórum da Associação Internacional de Sociologia, que dá um trabalho danado, e se fizer uma palestra com um convidado internacional, é 1 em 1. Mais ou menos assim agora. Então, agora, se não for assim, como é que se mensura? Como é que se analisa a qualidade de impacto técnico, produção técnica, impacto social, produção técnica, etc. Discussões sobre proposta do programa, aqui a lista é longuíssima, não vou entrar. Produção docente. Produção docente junto com internacionalização, são 2 quesitos centrais, sobretudo para os programas 5 que almejam ser PROEX, isso não é decisão da área, decisão da própria CAPES. Produção docente, o que está aqui. A gente já avançou, me parece, na última quadrienal, na compreensão de que não devemos dar muito peso à produção total. Produção total, compreensão da área, induz produtivismo. Ok. Então, vamos concentrar a nossa atenção em produção, em amostra. Foi daí que surgiu a história, que a CAPES chama de destaques. Foi daí que surgiu a história dos 4 artigos por docente. O problema, se é que é um problema, a decisão da área, que assim, primeiro, não precisam ser 4 artigos, a CAPES exige 4 produtos. Antropologia, por exemplo, incorpora nesses 4 produtos etnografias audiovisuais. Fantástico, eu ainda preciso entender exatamente como eles analisam, daí, do ponto de vista da comparação. Uma coisa é você comparar um artigo com outro artigo. Como é que você analisa um artigo em relação a uma etnografia audiovisual? Questão. A outra questão é, mesmo que forem 4 artigos, aí volta o dilema do Qualis. Porque hoje a gente avalia esses 4 artigos, e eles são muito importantes na nossa ficha, vocês sabem, a partir do Qualis. A CAPES tem uma interpretação, a diretoria de avaliação da CAPES e a grande maioria das áreas, de que o Qualis e o próprio fator de impacto deve ser utilizado para grandes números. Que é o termo usado pela CAPES. Grandes números é o quê? Produção total. Ou seja, a gente vai fazer esse levantamento agora, mas a maioria das áreas não utiliza o Qualis em destaques. A gente fez isso. E talvez fez também por várias razões, mas e talvez a gente vá manter isso. Mas a grande discussão é essa. A gente nem sabe se vai ter Qualis no próximo quadriênio. Então, cenário 1, se tiver Qualis, vamos manter, vamos analisar a partir do Qualis. Cenário 2, se não tiver Qualis, a gente vai avaliar essa amostra, esses destaques, como algumas áreas, as áreas de ciências exatas e da vida, já resolveram o problema de novo. As humanidades que não conseguem nunca, né? Eles resolveram de uma forma assim, porque para eles não interessa, não faz diferença ter o Qualis, porque o Qualis é o próprio fator de impacto. Eles podem incorporar na ficha de avaliação o fator de impacto. E aí, inclusive, você pega o artigo e aí tem 2 visões. Algumas áreas pega o artigo, vê o fator de impacto daquela revista e multiplica pelo fator de impacto da revista, direto. Por quê? Porque ficar multiplicando pelos pontos do A1, A2, A3, multiplica pelo fator de impacto direto. Essa é uma perspectiva. Perspectiva 2. Multiplica pelo fator de impacto do artigo diretamente. Na compreensão de que você publicar
Nature, não quer dizer que o teu artigo na Nature tem o impacto da Nature. Então, vai multiplicar direto pelo impacto do artigo. A gente não tem condições de fazer isso nas humanidades, a gente sabe disso. Então, nas humanidades, o debate hoje é, primeiro, nos parece importante que nesse cenário de instabilidade, inclusive de transição, se mantenha o Qualis mais ou menos como ele foi construído, e a gente passe a pensar no futuro próximo como fazer essa avaliação. A vantagem é que existe essa liberdade para as áreas definirem, pelo menos nesse momento existe, eu não sei no futuro, para as áreas definirem utilizar ou não utilizar o Qualis, o fator de impacto, criar outro modelo, criar outra coisa. O problema é esse. E outra coisa. Que outra coisa. Produção decente, planejamento, por favor, Catiano, estou quase fechando aí, a gente abre, já falei demais. Já falei disso. Vamos, Catiano, pode. E aí, bom, as 5 orientações que a gente deu para os GTs, e aqui eu paro, porque de resto serão os GTs que vão ter que efetivar. Os GTs são compostos pelos coordenadores e indicados. São os GTs que devem trabalhar nisso. Primeira é que a primeira coisa que a gente precisa fazer, e a gente tem esse ano para fazer isso, é tentar entender qual que é o espírito da nossa área, a gente tem chamado de espírito da área, em relação aos princípios que devem nos orientar na construção desses indicadores. Ou seja, a gente tem um entendimento consolidado na área, pode ser que nem todo mundo concorde, mas é bastante consolidado, sobre a importância de redução das assimetrias regionais. Então, como que redução das assimetrias regionais, como princípio, pode ser incorporado quando a gente olhar para os indicadores? Questão da licença maternidade, como um princípio que já vai ser incorporado. Mas, assim, o que mais que a gente tem que pensar? Crítica ao produtivismo? Ok, como que isso vai efetivamente se expressar nos indicadores? Próximo. Segundo eixo é essa preocupação muito importante de que a gente agora vai ter uma ficha indutora e a gente não pode induzir o que a gente não quer. Então, a gente não quer produtivismo, então não induza o produtivismo na ficha. Essa é a questão. E aí, principalmente, o que a gente... E isso não sou eu que estou dizendo, não é a área, isso também é a CAPES, por incrível que pareça. A gente gosta de criticar a CAPES, mas a CAPES mesmo tem chamado a atenção. Não precisa colocar tudo na Sucupira. A Sucupira não precisa mais ser o demônio que eu passei muito tempo sem dormir por causa da Sucupira. Mas, assim, e é compreensível que quando a avaliação ela tinha por parâmetro uma regra que ia ser definida depois, o que todo mundo faz? Coloca tudo na Sucupira. Hoje a gente já sabe, dos professores, é uma amostra de livros de 12 livros. Não adianta colocar mais. Qual que é o problema? Tentar nessa amostra, etc. Volto no tema dos pareceres, por exemplo. Vamos incorporar parecer. Aí tem... Bom, aí depois tem uma próxima questão. Terceiro, as propostas têm que ser exequíveis, e o exequíveis aqui tanto do ponto de vista de preenchimento como de processamento dos dados e de avaliação. Então, um exemplo até que eu dei para os grupos, não pode aparecer uma proposta que pressuponha que a comissão de avaliação vai procurar no currículo Lattes dos professores algo que não foi colocado na Sucupira. Isso é até proibido, acaba interdito. Se a informação não está na Sucupira, não pode ser. Então, não adianta pensar uma proposta fora disso ali. E tem que ser execuível do ponto de vista de operacionalização. Quarto, tem que ter, portanto, uma metodologia adequada, seja ela de caráter quantitativo ou qualitativo, ou quanti-quali, como quiserem, seja ela baseada em produção total ou em amostra. Então, por exemplo, egressos. Hoje, egressos, a gente analisa a produção total. Então, eu até brinquei na nossa reunião, tem casos, isso existia com professores, vocês sabem do que eu estou falando. Tem casos de egressos que eles sozinhos carregam a turma toda. Porque a pontuação de egressos, para ser muito bom,
é 100 pontos. 100 pontos no quadriênio. 100 pontos é um artigo A1. Tem egressos, por incrível que pareça, que tem 10 artigos A1. Pronto, a turma de 10 alunos, aquele egresso carregou sozinho. Então, faz sentido a gente pensar ainda em produção total para egresso? Bom, mas se não é produção total, como que vai ser uma amostra? Que amostra é essa? Por exemplo, a gente está propondo já que, no caso de egressos, mas propondo para os grupos discutirem, que no caso de egressos, a gente, inclusive, não trabalhe com 100% dos egressos, trabalhem com uma amostra específica, considerando que hoje, a gente está avaliando produção bibliográfica. E quantos egressos vão para o setor público? O cara que vai para o setor público, ele não vai seguir escrevendo artigo. Então, a gente quer que ele vá para o setor público também, mas se a gente quer isso, a gente não pode cobrar depois artigo desse cara. E o último ponto mesmo, que é uma coisa que gera muita confusão, muitos coordenadores, eu acho que sofrem com isso, é o entendimento de que a gente está pensando na avaliação de um programa de pós-graduação. Não está em discussão a qualidade do docente ou da produção individual do docente ou do discente. Ninguém está dizendo que o teu livro é bom ou é ruim, que a tua trajetória individual é boa ou é ruim. Nós não estamos avaliando as pessoas no programa. Só que isso tem que se expressar no momento da avaliação. Então, como que a gente constrói indicadores que dizem respeito à atuação coletiva do programa, mais do que claro, ninguém vai desconsiderar completamente as individualidades, não é isso. Mas, cada vez mais pensar em como a gente expressa na ficha de avaliação uma avaliação do programa, que é isso que está em questão. Acho que era isso, por favor, Catiano. Era. O que mais é... Ainda da bandeira. Exato. Obrigada, Paulo. Eu acho que a gente abre, né, uma discussão aqui, contar as inscrições. Jogue a primeira pedra. Cida, eu tenho depois de porque tanta coisa assim, é muita coisa. Eu vou entre as pontuais e a geral. Assim, eu acompanhei, de fato, você também era coordenador, está ocorrendo esse processo de mudança do particularmente eu critiquei muito, porque assim, a gente via que o planejamento, o planejamento se fazia no programa, de repente, era mais aquilo. Então, acho que tem esse problema, e esse dilema você colocou muito bem, vai continuar. E aí, eu acho que tem dilemas que a gente tem que resolver, e um deles, você acabou de falar, por exemplo, da avaliação, que a avaliação é do programa e não dos docentes. E aí nós fizemos, criticando o produtivismo, de colocar, por exemplo, 4 artigos por docente. Você percebe que isso cria um problema que nós individualizamos. Isso foi um problema que nós enfrentamos aqui, porque a gente trabalhava com aquela coisa de você até ter, né, um corpo docente que às vezes não produzia muito artigo, porque no final das contas continuam sendo os artigos que definem a avaliação. A gente não conseguiu superar isso. Depois eu penso. Então, assim, a gente acabou individualizando. E aí fica o docente, quando você coloca 4 artigos por docente, e não mais a totalidade da produção do programa. Né? Então, isso nos criou uma questão, e aí você começa realmente a medir, né, cada docente, porque ele não está, ou ele, né, não chegou nos 4, ou não foi com aquele que publicou a revista que não é realizar. Então, para mim, esse é um problema. Para nós, é um problema sério, porque nós temos uma situação de docentes que produzem muitos artigos, né? Mas tem docentes que assim, não produzem aquela quantidade de artigos, mas que têm, por exemplo, ações de impacto social, de trabalho em extensão, e me parece que isso ainda não foi
né, no fim do frigir dos ovos, ele ainda continua sendo avaliado pelo artigo e não por esses outros critérios que eu acho que a ficha estava em caminho de, né, no encaminhamento de valorizar, né, impacto social, projetos de extensão, etc. Então, acho que continua esse problema, se a gente pensar em como solucionar isso, e assim, eu não vejo como problema a previsibilidade. Né? Como coordenador, a gente sofre pra caramba, porque você tem 4 anos e aí você vai encaminhando, aí as decisões mesmo acontecem no último ano. Isso. E deixa eu ver aqui. Eu não sei, acho que já teve um problema com o Quadris, também acho que é complicado você ficar sem Quadris, a gente precisa. O ideal seria combinar o objetivo com o subjetivo. E talvez, e não sei, talvez essa coisa, a quantidade dos indicadores totais do programa, de também, a gente sentiu isso quando estava fazendo os levantamentos, né? De repente, vem só a amostra. Então, né, o ideal seria fazer uma composição. Não, isso não. Acho que podemos fazer uma jornada, não se acha que pode ser. Tem mais alguém? Depois eu me inscrevo. Era uma questão, mas é um partido que, assim, falou, surgiu uma outra. Eu concordo, dizer, a avaliação do programa das carreiras, mas os professores projetam as suas carreiras em razão desses parâmetros. A gente meio que olha para o programa enquanto coletivo, eu olho para a minha carreira, porque eu também estou pensando em ganho de capitais, por aí vai. Essa é uma das dúvidas, porque são escolhas filosofia, né? Tem vantagens de um lado e do outro. Agora, eu queria saber, bom, do ponto de vista mais amplo, das discussões sobre ciência, inclusive, retomada da discussão do plano, que você falou, eu acho que eu não conheço alguns outros sistemas de ciência da fora, mas o que eu conheço, acho que o Brasil é o único país do mundo que quer ter 10 Harvard, e se vê assim. Né? Ele acha que a mesma régua que mede os programas de excelência, ponta, que tem capacidade de produzir ciência, pode ser a régua usada num programa subsetivo, lá em Sergipe. Nenhum programa no mundo, nenhum sistema de ciência no mundo se pensa dessa forma. É porque é impossível. Os americanos sabem que é impossível replicar o que se resume a um punhado de universidades que cabem numa mão. Eles não querem fazer isso. Nós é que queremos. Tudo bem que no início não era assim, mas é que o sistema se expandiu. A minha dúvida mais ampla, assim, nesse momento, enquanto termo de política científica, né, é se não há uma discussão que a gente pudesse olhar para os programas que não afunilassem todos para a ideia de que nós precisamos da nota 7, todos nós fazemos ciência, e, quer dizer, a gente tem que... Eu não consigo ver isso em lugar nenhum. Mas eu não sei se esse distribuído passa por lá. Passa. Posso responder esses dois? Porque Pode. Vou começar por essa última. Ainda foi definida uma lista de temas prioritários. Esse teu tema, ele está na pauta, mas ele não está para esse ano. Tem algumas discussões, e a discussão é a seguinte. O que é um programa de excelência? O programa regional, ele pode ser um programa de excelência? Hoje, inclusive como norma, como eu disse, internacionalização é um fator essencial para programas 6 e 7, assim como produção docente. Mas está em discussão, e isso foi aberto por aquele modelo multidimensional que eu citei, a possibilidade de que os programas sejam programas de excelência com outras inserções. A ideia do multidimensional era o seguinte, não sei se vocês acompanharam, que o programa ele não teria um conceito, ele teria 5 conceitos. Então, ele poderia ser conceito 7 em impacto social, conceito 5 e não sei. Isso não vai adiante agora, aparentemente, ninguém está falando em retomar isso, mas se está falando sobre essa possibilidade de ser programa 6 e 7 com outros perfis.
Bom, na prática, isso vai acontecer, se isso avançar, a ideia é a seguinte: o programa ele vai ter, e por isso o planejamento e autoavaliação vai ser uma coisa que veio para ficar. O programa vai ter que dizer qual é que é o perfil dele e vai ter que mostrar se ele atende ao que ele diz que ele vai ser. Então, o programa diz que ele é internacional, ele vai ter que mostrar. E ele pode ser de excelência ou não, se ele mostrar. O programa diz que ele tem um forte impacto regional, ele vai ter que mostrar. Não estou falando para esse padrinho. Como é que a gente fez na área já essa equalização? Já estava lá, o programa já tinha que indicar. Qual que é o problema? Se o programa indicasse que ele era um programa nacional ou regional, ele praticamente estava dando um tiro no pé porque ele não ia ser 6 e 7. Mas que ele tivesse indicado isso, e é normal, alguns programas não têm essa pretensão nesse momento. No momento de avaliar, o impacto social contava 60% e a internacionalização 40%. Se o programa dissesse que ele era um programa internacional, é o contrário. Então, eu acho que está longe de ser o ideal, mas isso só para dizer, a gente tem possibilidade de fazer isso na nova ficha. A gente tem possibilidade de trabalhar com uma lógica do ou seja, o programa não precisa fazer isso e aquilo. Ele pode fazer isso ou aquilo. Ele pode ter essa produção ou aquela produção e está tudo bem, porque são perfis de programas diferentes. Aí, volta a questão da produção, a questão da Cida. A produção docente ela é muito importante, mas sabe que na última avaliação ela não foi. Deu no ponto, talvez, que você está imaginando, porque o que aconteceu? Como era uma ficha nova, vários critérios, aquela coisa. Para você ser conceito 6, tem que ter muito bom em tudo, nos 12 itens, no máximo bom em 2 itens, aquela coisa que a CAPES tem uma regra sobre isso. Todos não, mas muitos programas, eles ficaram tão fissurados com a história dos 4 artigos e da produção docente, que esqueceram dos outros 11 itens. Quando chegou no final da avaliação, que era um momento em que geralmente se pega daí a produção, e aí vamos ver como que está cada um na produção, não tinha nem sequer quantidade de programa para fazer essa disputa. Por incrível que pareça. E aí teve problemas, inclusive, a ficha não foi pensada, a avaliação não foi pensada num contexto de areia movediça. Chegou num determinado momento em que se havia dúvida sobre a capacidade da área de sustentar a quantidade de programas, porque, enfim, alguns programas, esse negócio de egressos e tal, não preencheram a produção de egressos. Resultado, insuficiente ou regular naquele item. Ferrou com a nota do programa. Teve programa que não conseguiu alcançar a nota que queria por causa de um item que eles acharam, isso não vai valer, porque o que conta no final é a produção. Valeu. Agora eu concordo contigo em relação ao outro ponto. Tem algumas coisas que agora a gente também tem condição de aprender com outras áreas. Os grupos vão ter que discutir isso. E nós todos vamos ter que discutir isso. Algumas áreas não trabalharam com a produção total, com a produção de todos os docentes permanentes. Criaram exceções. Por exemplo, eu me lembro dessa discussão. A gente dizia, mas vai ter que considerar os 4 artigos de todos os docentes, mas eu tenho um docente que ele é muito bom dando aula de metodologia, só que ele não produz, só que eu preciso dele dando aula de metodologia. Isso acontece recorrentemente. Nada contra o método. Tem uma compreensão que ela é muito difícil de ser alterada, que é a seguinte: docente permanente de um programa de pós-graduação tem que ter pesquisa, tem que ter projeto registrado, e se ele tem pesquisa, ele tem que publicar. Porque a pesquisa tem que gerar alguma coisa. Então, essa compreensão docente permanente tem que ter isso. Mesmo assim, algumas áreas criaram possibilidades. Possibilidades de quê? Algumas áreas estabeleceram, não, a amostra vai ser de X% dos docentes permanentes, para permitir que, justamente, alguns não precisassem entrar por razões sob decisão do programa. Outras áreas decidiram, não, dentro de determinados critérios, determinados limites, a gente não vai incluir a produção de docentes sêniores ou recém-ingressantes. Sêniores porque todo mundo entende, final de carreira, para tentar, talvez, não quer produzir 4 artigos por ano, tem outras coisas.
ou recém-ingressante, que acabou de entrar, está cheio de aula, não tem condição por razões diversas. Então, as áreas disseram, não, X% dos sêniors, o programa pode indicar, a gente não vai colocar na amostra. Eu acho que é algo que tem que ser considerado. Eu, por exemplo, eu vivi na pele também, mas eu vi vários programas tendo que descredenciar muitos professores sêniors, porque eles não iam ter Word, e tirar os 4. E está em discussão agora. Isso a gente pode pensar. Não sei se vai responder tudo. Eu estou numa posição muito delicada, porque tem algumas coisas que são propostas, de certo modo, a área vai trazer das nossas discussões, mas eu tenho que ter uma fala institucional aqui, porque não interessa a minha posição. Tá? Agora, eu estou tentando dar assim, um leque de opções que a gente está vendo em outras fichas de avaliação, que a gente vai ter que discutir. Esse método comparativo, né, cotejar com outras áreas e soluções e as dificuldades que as outras áreas tiveram também. Paulo, eu tenho 3 questões. A primeira, eu queria que, se fosse possível, você retomasse aquela crítica da concepção de que a ficha não pode ser mudada no meio termo. Né, que é uma crítica, é um temor em relação à capacidade indutiva da ficha, que ela seja a única orientadora. E aí eu até entendo essa crítica da CAPES, mas eu acho que que a gente fica com uma ficholatria, né? A gente fica fixado na ficha. Mas se a gente não tem uma política nacional de pós-graduação, é a única coisa que nos resta. Quer dizer, eu acho que a questão, se a gente tivesse uma política nacional de pós-graduação que fixasse alguns critérios, a gente tem um horizonte. Senão, o nosso único horizonte, inescapavelmente, é a ficha. E é o que você falou, a ficha passa a ser o único indutor. Claro que ela é um instrumento, uma ferramenta na política pública de produção científica, ela pode ser um instrumento importante, mas se a gente não tem uma política fixada, isso é difícil. E aí eu queria saber como é que está essa discussão de uma política nacional de pós-graduação, que eu acho que ela é urgente, né? Porque a gente está lidando aqui de forma muito parcial, parece que a gente está hipertrofiando a avaliação, porque, de fato, a gente não tem os outros critérios que nos orientariam. A outra questão que eu tenho é sobre a pandemia. Eu vejo se falar muito pouco sobre a questão da pandemia, porque parece que a pandemia é alguma coisa superada. E o que eu tenho visto no programa de pós-graduação e o que eu tenho vivido na pele o período que a gente ficou confinado foi um período que a gente surtou, a gente trabalhou um monte, a gente fez um monte de coisa, e agora, o efeito da pandemia é agora. Não é um efeito... passou a pandemia, a gente está bem, agora a gente volta à normalidade. Eu acho que essa é como a DAV está pensando isso, o impacto disso, se está pensando na pós-graduação, sobre discentes e docentes, né? E a outra questão é sobre a ampliação dos programas de nota 5, ela cria uma enorme pressão, a ampliação dos programas de nota 5, ela cria uma pressão sobre a nota 6, para a elevação da nota 6. E isso cria uma pressão financeira na CAPES. Nós somos um programa nota 5. Eu acho que nós gostaríamos de ser nota 6. Como que está essa discussão no plano financeiro sobre a ampliação dos programas de excelência e na área de humanidades também? Não sei se você tem algo a dizer sobre isso, mas essa é uma questão fundamental para a gente aqui, para a gente pensar os nossos próprios horizontes. Podemos saber mais questões? Na verdade, eu tenho uma questão bastante pontual e interessada. Isso tem problema com o índice H, porque algumas revistas não conseguem aparecer no índice H
exatamente isso, é uma revista de grande circulação. Então, eu queria saber um pouco mais, qual que é a crítica disso em relação, porque isso implica, quer dizer, tudo aquilo que a gente tem acompanhado aí, como editores, implica uma porção de coisas, né? Porque você estava falando do problema, como é que a gente produz parecer? A gente tem. O editor da Cadernos Pagu, existem 3 artigos que são submetidos por dia. Só que não tem parecer para tudo isso. As pessoas não querem fazer. E a gente faz o quê? E a gente precisa fazer isso tudo circular. Aí o NCH, que é o que possibilitaria, por exemplo, financiamento, Cadernos só aparece na revista brasileira, a segunda revista brasileira em língua portuguesa, né, das ciências humanas, e ela não aparece no NCH, ela não existe. A gente já tentou entrar em contato com a Cielo fala que o problema é Google, o problema é Cielo, e a gente não sabe resolver. A gente já tentou todos os modos. Então, um pouquinho mais, o que isso implicaria? Não, tá? Não, tá. E aí, o que acontece? Outra coisa que eu também falei, a quantidade de revistas aumentada, e a circulação dos artigos, você pega aqueles softwares, por exemplo, o Publish, você vai perceber que a quantidade de a gente tinha uma enorme citação e a citação dos artigos diminuíram. E aí tem a ver com. Aí a gente foi percebendo que o mapeamento que eu fui fazendo, fui percebendo que existe uma grande quantidade de. A gente distribuiu mais a informação. Só que isso nesse caso, não reverbera não várias das revistas. Então, tem revistas que são excelentes, que têm uma circulação boa, mas não está com conhecimento para eles, por aí, com a década. E daí só fazer um ganchinho, né? Só colocar um comentário. Se a Cadernos Pagu tem dificuldade para conseguir parecerista, se o parecer não conta mais, não conta, desapareceu, é só na camaradagem. E aí, se a gente tem que produzir, você vai cortando, e você vai deixando de fazer parecer. Você vai cortando primeiro as revistas que não são tão atualizadas. Mas chega uma hora que você vai cortar todas, né? Quer dizer, não tem como contar de uma forma ou de outra esses pareceres, senão nem na camaradagem vai ser mais. É um fato, né? Eu entendo perfeitamente o dilema dos editores em relação aos pareceres. E, eventualmente, se os coordenadores de programa, que são eles que definem no final, a gente reúne em Brasília e vota quase tudo, se os coordenadores de programa decidirem que vão entrar os pareceres, eles vão entrar. Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu acho que a gente está utilizando o mecanismo que é o da avaliação dos programas para resolver um problema que é de outra natureza. Essa para mim é a questão. O que eu acho? Então, vamos por partes. Primeiro, tem uma questão em relação à quantidade de parecer que tem a ver com a demanda de artigos, que aí sim a gente induz via avaliação. Mas, no nosso caso, sobretudo de professores, eu acho que a gente já avançou bastante. Porque, para professor, a gente está dizendo na área, são 4 artigos no quadriênio. É um artigo por ano. Não adianta você produzir, quer dizer, para avaliar. É que aí tem um outro dilema. Se o cara quer ser bolsista PQ, CNPq, o CNPq segue olhando outros fatores. Então, aí tem um descompasso entre o individual e o coletivo. Para nós que estamos olhando para o programa, se você tiver 58 artigos ou 4, não muda nada, porque a gente quer aqueles 4. Essa é a avaliação. Só que a gente segue olhando a produção total de discentes e egressos. Na nossa área, não tem uma coisa que em outras áreas é mais complicado ainda, que é alguns programas, inclusive, desculpa se é o caso de vocês, porque eu vou fazer uma crítica, mas alguns programas que forçam, que condicionam a defesa da tese à publicação de um artigo. Submissão, né, geralmente. Não, tem programas que tem, inclusive... E isso está causando uma explosão nas revistas. Assim, claro, tem outras áreas que continuam com produção total, aquela coisa. Só que aí a gente não tem como resolver, a gente faz o que é da nossa alçada. Assim, eu acho que essa é uma política terrível, isso forçar os estudantes a ter para conseguir defender. Quer falar? Sim, mas é que tem um problema que eu percebo, que é a gente publica 4 artigos. Só que o fluxo editorial não possibilita artigos.
Porque, por exemplo, a faculdade de cálculo leva no mínimo 10 meses para conseguir fazer a submissão, a avaliação e aceitação, a obtenção. Mas, assim, tipo, isso é um trabalho absurdo para a gente. Só que tem revistas que estão só 2 anos. Né? Então, como é que você publica 4 artigos, você tem que ter pelo menos 8 enviados? Isso é uma produção um tanto desumana, né? Se você for pensar 8 artigos de uma vez publicados, levando em conta que, por exemplo, eu sou ingressante do programa de pós-graduação e eu já tenho que entrar, quer dizer, a discussão é imensa. Né? Mas, por exemplo, a gente tem um parâmetro da ficha que eu considero, aliás, é um parâmetro mais interessante que a produção total, que é o número de teses e dissertações que resultarem em algum artigo. Então, assim, sobretudo no caso do doutorado, você pressupõe, o cara defendeu uma tese, o cara tem condições de ter um artigo daquela tese. Nós não estamos pedindo para quem defendeu um doutorado que tenha 20 artigos, 4 artigos, um artigo. Uma outra produção associada à tese. Eu só parei da nossa ficha. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que resolver na avaliação, mas tem coisas ainda de interpretação da avaliação que a gente precisa conversar mais sobre ela. Sobre o H5, antes de eu falar o problema do H5, deixa eu falar o problema do fator de impacto, porque senão vai parecer que o problema do fator de impacto tem vários, mas assim, um principal. Principalmente se você migrar para um modelo em que se avalia o impacto do artigo diretamente. Como é que funciona hoje nas grandes revistas internacionais? Você tem dinheiro? Você tem 19 mil reais? Você coloca lá. Você tem uma grande chance de ser citado para colocar naquela revista. Você não tem dinheiro? Algumas revistas até vão deixar você publicar. Só que aí o artigo vai ficar fechado. Aí, se ela quiser ler, ela vai ter que pagar. O teu artigo não vai ser citado. Então, se você quer ser citado, você tem que ter dinheiro. Basicamente isso. Quer dizer, vai pagar um pouquinho mais. Eu não. Porque mesmo que seja 2 mil reais, 3 mil, bastante, né? Para o nosso salário. Faz um computador que quebra. Agora, o H5, então. O H5 tem vários dilemas. Por exemplo, a gente teve que, não só nós, outras áreas também, a gente teve que ir no Publisher Parish, fazer manualmente, buscar manualmente o H5. Inclusive com algumas incongruências entre o Publisher Parish e foi isso. Segundo, ele capta, isso tem coisas interessantes e coisas problemáticas. No fator de impacto, basicamente via Scopus, Web of Science, ele vai captar citações em outros periódicos do teu artigo. O H5, ele capta livro, que para ciências humanas é fundamental. Só que ele também vai captar uma ementa de uma disciplina. Então, o que eu acho? Quando a gente pensou no H5 como uma medida emergencial, porque a possibilidade era ou é H5 ou vai ser o fator de impacto, que seja o H5. Beleza. Não tinha esse problema porque não tinha ninguém se utilizando disso. Eu vou lá publicar uma ementa de disciplina e vou botar 20 textos meus e vou largar na internet. Talvez alguém esteja fazendo isso hoje. Esse é o problema da indução. Quando a gente induzir, ou a gente induz muito bem, de uma maneira muito inteligente, ou vai ter gente colocando PDF na internet para aumentar o seu H5. Citado em um documento. Não respondi as tuas. Tem coisa. Quer responder antes? Alguma coisa relacionada com o que ele falou agora? A pergunta da Simone são mais fáceis de responder porque eu não tenho resposta. Ela fez perguntas sobre a diretoria de avaliação. Não sei, Simone. Então, é desrespeito de coordenadores. Algumas impressões, por exemplo, a gente passou um período em que a política de internacionalização ela tinha um viés muito forte, tanto óbvio, Estados Unidos e da Europa.
E eu acho, pelo que eu tenho visto, que vai ter uma política de internacionalização mais flexível, mais aberta, diálogo com o Sul, esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que muda. De resto, assim, é muito cedo ainda, eu acho, para a gente avaliar o que vai ser o Plano Nacional de Pós-Graduação. Eu tenho visto que tem um conjunto de áreas, um conjunto de pessoas que está muito imbuído dessa ideia de que são áreas que podem competir internacionalmente. São áreas em que o Brasil pode ir pau a pau com o Harvard, pode publicar na Science. Isso não é a regra para ciências humanas e talvez nunca deva ser. Por exemplo, a gente volta e meia cai nessa discussão, você querer que alguém que estuda história ou direito esteja o tempo inteiro publicando nas revistas internacionais não faz sentido. O cara está falando sobre a história da comunidade, né? Ou sobre o direito. Faz sentido publicar em revistas fora do... Mas muita gente não entende essa justificativa e acha que o grande objetivo é a gente se inserir internacionalmente. E aí vem uma discussão sobre uma espécie de áreas de excelência. Ou seja, as áreas em que a gente vai ser competitivo, então, vai ter mais apoio. Não sei. E sobre os programas 6 e 7, não há uma regra. Não há uma regra. Havia uma espécie de lenda, uma regra que diga o número limite de programas 6 e 7 que pode ter numa área. Não existe. Tem áreas que quase 30% dos programas são programas 6 e 7. O que há é uma discussão muito difícil dentro do próprio CTC, aí não é uma questão da área, dentro do próprio CTC, de construir a área como uma área que comporta tal número de programas de excelência. Então, essas áreas, eu estou justamente chamando a atenção que estão se projetando como as áreas que competem com Harvard, ou seja o que for, têm projetado essa ideia de que eles têm um monte de gente publicando na Science, publicando isso, e, portanto, eles têm toda essa excelência e podem ter 30%, 40% de programas de excelência. Que a gente, ciências humanas, não só precisa construir, e por isso que essa discussão sobre vai ser fator de impacto, o que é tão importante, o que está em jogo, fundamentalmente, é a gente demonstrar que a gente tem produção de excelência, só que essa produção de excelência, ela se dá sobre outros parâmetros. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue chegar no CTC dizendo, não, esses programas aqui, eles são programas de excelência nos parâmetros que a gente define. Essa é a questão. Acho que a gente faz mais uma rodada e encerra, tá? Então, tenho inscritos Jaime, Cida e Leonardo. Desculpa. Paulo, eu acho que no fim das contas é dinheiro também isso aí, né? Alocar programas lá em cima, deve ter carteira para poder cortar. Não sei se essa pressão do funil, ela é também por conta de você tem um montante aqui, se eu jogar mais programas 6 e 7, eu tenho que destinar mais dinheiro para esses programas, e aí eu não sei se o Senai também é tão ventos favoráveis nessa direção. A outra dúvida é sobre uma possível mudança do poder ou não, os programas que, estando dentro do estão querendo se diferenciar internamente. Por exemplo, eu sou 5, mas eu sou 5 para você. Tá? Sou 5 e não perto de 6. A CAPES mesmo fez uma coisa na outra gestão que foi muito criticada, que foi o 4 mais e o 4 menos. Foi terrível. Aquilo era basicamente para distribuir bolsa. Quem era 4 mais ganhava, quem era... Não, isso não existe. Está em aberto também, porque assim, está discutindo muito em termos de produção de artigos, mas a nossa área foi uma luta muito grande, e o livro tem uma importância, e ela está me falando que as humanidades têm algumas áreas que é mais ainda. Então, se há uma possibilidade de alterar isso, porque assim, livro era 10%, se conseguiu, né, aquela
passasse a ser 30% e 70% dos artigos, né? Continua essa proporção. Agora sim. Agora, sim, existe uma possibilidade ou se de fazer uma discussão sobre o papel do livro, valorizar mais o livro, porque também a gente acaba caindo um pouco dessa coisa dos artigos e dessa coisa do ar, esses parâmetros que são muito duros, né? Não é porque o remédio de concursante não produz, né? Os produtos, mas a cara editorial. Então, se há essa abertura, e assim, eu vejo todos os problemas que tem são criados por nós mesmos. A gente aqui define os parâmetros, então, cuidado que a gente precisa ter nesse processo, porque a gente vai criando, né, mecanismos, às vezes para facilitar. Eu, por exemplo, até hoje tenho um pouco de dúvida sobre a amostragem, eu acho que realmente fazer uma avaliação de todos os livros, mas o meu receio é de também, se o programa escolhe um X, aqueles livros, se aquilo realmente vai depender de uma outra avaliação. Então, assim, é muito complicado, a gente está sempre na corda bamba, né? Então, talvez diminuir o peso dos artigos talvez fosse uma estratégia. Boa noite. Eu começo a minha fala falando da antiga fala de um ex-ministro da Educação, né, do Bolsonaro, que ele falava que ele não queria sociólogos, antropólogos, queria mais esse tipo de profissional sendo formado no Brasil. E na época essa fala ela me afetou muito, porque teve um momento que eu mais me aproximei de desistir da sociologia foi durante esse período, porque eu via um governo muito reacionário, né, que atacava diretamente as ciências humanas, cortava verbas praticamente toda semana, né, reduzia, fechava programas, e uma sociedade que apoiava isso. E onde eu estava na época, na Federal do Pará, bem, haviam ainda alguns programas e foi uma discussão muito grande lá. O nosso programa aqui é nota 3, a gente precisa subir porque senão ele vai fechar. Por exemplo, no FCH, onde eu estudava, né? Filosofia, ciência política, nota 3. Então, tiveram que fazer esforços em pouquíssimo tempo para poder, no mínimo, colocar nota 4, né? Sociologia ela era 4, subiu para 5 ano passado, para conseguir manter o programa. Eu queria perguntar, como é que fica esse cenário agora num governo mais progressista, né? Se essas regras elas continuam, se a gente tem um cenário mais otimista no tocante à produção, à permanência, né, de programas de pós-graduação em ciências humanas no Brasil, e a sociologia. Os ares são mais otimistas, né, para sociólogos que futuramente, assim como o senhor, eu, no caso, pretendo estar ocupando uma cadeira de uma universidade pública brasileira, como professor, e se a tendência agora, tipo, se o pior já passou ou vai piorar de agora. Vou começar pelos livros que é mais fácil. Para essa ficha, para esse quadriênio, a gente está engessado com a história da amostra e o tamanho da amostra. Então, isso não tem como alterar. O que tem como alterar são os critérios de avaliação da amostra. Então, por exemplo, uma das coisas que já foi relatado por grupos para eles discutirem é o próprio perfil. Quando a gente definiu lá, era obrigatório que os programas, por exemplo, uma amostra de 12, fossem 4 capítulos, 4 obras organizadas e 4 autorais. Somente 24% dos programas conseguiu cumprir com esse quesito. E o grande calcanhar de Aquiles está nas autorais. Grande problema. Então, esse é o tipo de discussão que a gente precisa fazer. Isso dá para fazer nesse quadrinho. O que dá para fazer para o próximo é tudo. Inclusive, rever a história da amostra. A comissão, e eu estava na comissão que trabalhou na avaliação da amostra, gostou de trabalhar com a amostra, porque, senão, a gente teria algo, se eu não me engano, era algo como 5.600 livros. Sim. Uma vez foi feita essa loucura, todos os livros lá na PUC, e a gente, eu não participei. Eu já participei.
Então, pode dar um relato, porque o relato que eu tenho é que é quase fazer de conta que você faz uma avaliação também, porque você pega o livro, olha a capa. Possível. Então, assim, a ideia de amostra me parece adequada. O tamanho da amostra, a composição dela, eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir. E o grande problema, eu tenho uma alternativa, por exemplo, é uma alternativa que eu não gosto, mas é uma alternativa que já apareceu em discussão. O H5 permite analisar não só artigo de revista, como permite analisar livro ou autor. A ficha da ciência política, não estou sugerindo isso, de novo, a ficha da ciência política, a ficha atual, ela, inclusive, ela tem um dos parâmetros, é o H5 do pesquisador. Acho que na nossa área não faz parte do espírito da área, posso estar equivocado, mas não faz parte do espírito da área chegar desse modo. Sim. Mas daria para analisar livros desse modo também. Eu acho que traria mais problemas do que os próprios... Usar o H5 para livro, mais problemas do que para periódicos. A grande questão passa a ser, portanto, qual é o parâmetro para analisar? Vocês devem receber, eu recebo toda semana, e-mail de editora cobrando R$250 para publicar um capítulo. E a gente, numa ficha que vai induzir, a gente sabe disso, a gente coloca na ficha que a amostra de livro vai ser assim, assim, assado, a gente não pode, também, não vai, vamos criar uma lista de editoras predatórias, ou seja, se o livro vem daquela editora, a gente não pode fazer uma coisa dessa. A gente não tem poder, a CAPES jamais faria também, nem com periódicos, não faz, muito menos com editoras. A gente sabe que tem muitas editoras duvidosas, mas só que eu também tenho visto muito bons pesquisadores publicando nessas editoras, porque as editoras universitárias, por exemplo, não dão. Esse é o problema dos livros. Assim, eu sou muito favorável a gente discutir a amostra, a composição, etc., mas vai ser um transtorno. Sobre o cenário, acho que a gente pode conversar tomando cerveja depois, mas... Não, eu acho que ele é muito mais otimista. Sim, conversando com gente de vários programas, essa ideia de que está dando para respirar de novo. Eu não acho, eu acho que estaríamos equivocados se a gente imaginasse um cenário de expansão, como foi o cenário de expansão pré-golpe. Estou falando assim, reúne, novos cursos, concurso. Acho que não vai ser naquele ritmo. Muitas áreas, sobretudo as áreas mais tecnológicas, elas já, e por isso essa discussão dos programas acadêmicos e profissionais está tensa, elas já entenderam que elas vão precisar formar não para a universidade, e a nossa tradição nas ciências humanas é formar professores, principalmente para as universidades, mas tem crescido o número de programas com uma preocupação cada vez maior para o setor público e para terceiro setor, movimentos sociais, organizações, etc. Educação básica é uma questão ainda por uma razão óbvia, o salário da educação básica é um problema. Mas, assim, eu acho que a gente vai ter uma discussão, sem querer te desanimar, eu acho que o cenário ele é muito melhor em relação ao que era, em termos de valorização das ciências humanas, etc. Mas eu acho que a gente, não na nossa área, mas no Sistema Nacional de Pós-Graduação, a gente vai passar por essa discussão, porque não é, a meu ver, a opinião da CAPES, os caras estão gravando, depois o diretor da CAPES vai me dar... A meu ver, não é razoável a gente estar agora com 4.600 programas e, em uma pegada, analisar 1.049 propostas. A gente passou semana retrasada analisando 200 e tantas propostas. O que a gente vai fazer com tanta gente? Ou seja, a gente... Não sou contra abrir novos cursos, não é nada disso. Inclusive, eu acho que a gente tem que pensar estrategicamente, regiões, assimetrias regionais, perfis, etc.
Tem, inclusive, uma ideia muito consolidada agora. Bom, o novo curso vai ter que se justificar. Vai querer abrir um novo curso de doutorado em Sociologia no Rio de Janeiro, onde já tem... Vai ter que dizer muito bem para quê. Agora, abrir um curso para outra região, sobre outras condições, é diferente. Então, a questão da inovação, de cursos que têm originalidade na sua proposta é uma questão essencial. Mas, mesmo assim, a gente tem que se preocupar com o fato de que abrir um novo curso também tem que garantir que os egressos desse novo curso vão ter inserção. Não dá para sair abrindo curso sem a gente saber qual vai ser a inserção profissional. Eu sei que eu não tenho respondido. Uma complementação, é que eu vi uma matéria semana passada, da fala do próprio presidente Lula, que ele já vai terminar o polo da Universidade Federal de São Paulo, em Osasco, Salto. Já tem proposta para abrir mais 2 outras universidades também, federais. Então, há um ar de licença. Eu só acho que não vai ser no ritmo que foi o Reúne. Ou o primeiro governo Lula, né, que fez um governo de expansão das universidades. E não te esquece que, junto com isso, por enquanto, a gente tem um dilema que são as universidades privadas comunitárias. Um ritmo acelerado de fechamento e demissão. Então, é um negócio meio complicado. Programas nota 7 sendo fechados. As universidades importantes, privadas. Paulo, você acha que a do ensino médio, a reforma, se ela caísse, a gente retomaria, porque assim, é um grande gargalo para nossa área da sociologia, o ensino médio. Como é que você está percebendo nesses outros programas? Eu acho que isso é resultado, essa quebra que você mostrou tem a ver com a docência. O argumento da redução é um pouco essa também. Mas eu não sou, enfim, acompanho, não sou especialista em relação a isso. Eu, particularmente, sou a favor da revogação do novo ensino médio. E acho que isso teria efeitos importantes para as humanidades de uma maneira geral. Agora, como exatamente o nível de reprodução, não sei. Eu vejo o perfil de alguns governadores, né? Por exemplo, o Romeu Zema em Minas Gerais, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, eles tentam passar esse perfil do governador que ele é como se fosse um gestor, tá? Aquele que assume as diretrizes da empresa privada na esfera pública. E eu vejo isso, como falei na minha fala mais cedo, no desenho dos editais da Secretaria de Pública do Rio Grande do Sul. Não tem vaga para professor de sociologia nesse concurso. Aqui no Paraná, foi uma vaga para cada cidade. Então, assim, o próprio desenho do professor, tipo, eu entrei no curso de Ciências Sociais, eu queria ser professor de cursinho e ensino médio. Mas, assim, a dificuldade, a mudança do cenário, não, eu preciso correr atrás de uma carreira mais sólida para poder ter uma melhor condição de trabalho. Aí, então, foca-se, né? E volta para a universidade. E, assim, eu observo que a cada ano fica mais difícil. Os cenários vão fechando, parece que... Desculpa. É muito central essa discussão dentro da CAPES, por isso eu volto à história do planejamento e autoavaliação, porque além do perfil do programa, só que isso não se reflete na ficha agora, isso vai se refletir, a CAPES quer que isso se reflita no médio prazo, que o programa efetivamente ele aponte que tipo de perfil ele quer formar, que tipo de egresso ele quer formar, e voltado para quê? E isso se articule, isso tudo em tese, né? Isso se articule de maneira coerente com as linhas e com as disciplinas e, inclusive, com os modelos de tese e tudo mais. Por que isso ainda está, assim, meio... Porque, no momento, a grande questão é essa dificuldade, inclusive, de clareza entre mestrado, doutorado profissional e acadêmico. Então, não for resolvida essa tensão, talvez essa agenda não avance muito. Mas a ideia, em tese, é que cada vez mais os programas tenham que, de certo modo, um afunilamento de perfil. Assim.
dizer muito claramente perfil de profissional que é para sair daquele programa. E isso tem a ver, aí voltando, tem a ver justamente com essa ideia. Olha, o perfil do programa. Ele pode ser um programa de excelência formando pessoas que não vão ser pesquisadores, que não vão ter uma grande produção. Mas vão pedir bolsa de PQ depois. Se diferenciar em termos de bolsa de PQ. Mas o problema, me parece que essa caminhada ainda vai ser um pouco longe, mas isso é uma coisa que não começou agora, nem o governo Bolsonaro, isso vinha antes já, essa tentativa de dar mais coerência por isso essa atenção, tem que olhar para os egressos, tem que olhar o que eles estão atuando, como que essa atuação reflete, porque também não adianta a gente está coletando informações sobre, basicamente, a produção dos egressos. A gente já viu que aqui tem um problema, tem que coletar outras coisas. Mas, além disso, como é que você conecta a atuação do egresso com a formação do programa? Vou dar um outro exemplo. Vai na mesma linha. A gente coleta 4 artigos. Mas não há. Ou a amostra de... Vou pegar a amostra de livros. São lá 12 livros. Quem me disse que esses 12 livros estão efetivamente conectados com as linhas de pesquisa do programa? Mas é essa ideia está sendo muito bem discutida, muito bem avançada, só que eu acho que ela é uma ideia de longo prazo que talvez nunca vá se viabilizar por questões políticas, por várias coisas. Mas essa pressão que o sistema quer sobre os cursos, que os cursos planejem, que os cursos digam, inclusive do ponto de vista das linhas de pesquisa. A gente tem isso, sim, a gente mesmo com coordenação de área tem insistido muito. As linhas, tudo bem, elas não podem ficar mudando o tempo inteiro, porque elas são estruturantes do programa, elas têm que ser a cara do programa, mas elas evoluem também. E elas têm que expressar efetivamente o que o programa produz. Então, isso é um dilema, porque a gente sabe, a gente faz um concurso no departamento, aí entra um professor que é da área de trabalho. Aí, no programa de pós-graduação, não tem uma linha sobre trabalho. Já tem um conflito, já tem um problema. Aquele professor se sente um pouco deslocado. Mas a ideia do sistema é um pouco de, olha, a avaliação é do programa, nós queremos um programa coerente, um programa em que não exista, entre aspas, fios soltos, assim. A ideia, inclusive, de grupos de pesquisa, trabalhando em conjunto. Isso é uma coisa muito importante na nossa trajetória das ciências humanas, porque no Brasil, em particular, isso é criticável, eu sei, tanto uma coisa quanto a outra, na verdade. A gente tem essa tradição de pensador, mais individualizada, com a sua própria produção, e há um modelo mais que vem de outras áreas, que vem inclusive de outros países, eu sei, mais focado em grupos, mais coletiva, mais lógica laboratório. Eu acho que são 2 modelos em tensão que a gente não encontrou e talvez vai ter que encontrar a sintonia fina. Eu acho que a gente não pode, pessoal, forçar que não, todo mundo agora tem que estar num grupo e não pode ter a sua agenda individual, não é isso, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, um programa e uma linha não pode ser uma junção de pesquisadores individualizados. Aí não é uma linha, não é uma coisa coerente. Isso não sou eu que estou falando, não é a área, isso é um pouco da concepção que vem sendo pensada do sistema. Isso, né, gente, já é avançado da hora, foi ótima a discussão. A sua dedicação aqui, com 2 horas de trabalho. 2 horas está sendo pouco. Muito obrigada a todos os presentes também. Obrigada, Cassiana, por trabalhar aí na então, a gente vai baixar o vídeo no canal do YouTube do programa. Certamente vai ter muita visualização, né, Paulo? Não sei, mas alguns coordenadores não. Eu acho, vai ter. Permitiu. Então, muito obrigada, gente. Boa noite. Amanhã a gente tem o último dia do colóquio com a avaliação do programa da sessão e com a assembleia do seminário da Associação do Seminário Nacional na segunda sessão. Obrigada, bom descanso para todos.